Eu sei o que é que toda a gente pensa quando lê o título deste livro. E pensam muito bem, porque é exatamente sobre isso que este livro trata. De 4, da Miranda Julie, foi um romance publicado no ano passado, muito aclamado pela crítica. Foi considerado um dos melhores livros de ficção pelo The New York Times, foi finalista do Women's Prize for Fiction e eu tenho que vos dizer, este livro é realmente uma coisa especial. O livro centra-se numa artista de 45 anos americana, mãe, casada, que decide ir de LA até Nova York numa viagem de carro. Na viagem decide espontaneamente desviar-se do percurso, passar uma noite num motel, mal ela sabendo que essa noite no motel iria mudar tudo na sua vida, não só a sua vida, como a forma como ela encara a sua vida e como se encara a si própria. Esta pequena decisão desencadeia assim uma onda de autodescoberta gigante e o livro trata de temas como sexualidade, liberdade e identidade. Eu não me vou debruçar assim tanto sobre aquilo que acontece no livro, sobre a história em si, sobre o enredo, mas sim sobre os temas. A forma como ela retrata a perspectiva feminina sobre uma série de temáticas, seja a sexualidade, seja esta necessidade que nós temos de conexão, sobre o impacto de envelhecer, sobre o sexo, é muito, muito interessante. Acho que nunca tinha lido nada assim. E apesar da minha diferença de idade para a protagonista, senti-me mesmo muito ouvida, muito vista, muito representada. O livro centra-se realmente muito nesta questão da sexualidade feminina, principalmente a da protagonista. Acredito que isto tenha sido um choque para muitos leitores. A mim, pessoalmente, encantou-me. Foi uma delícia, adorei. A primeira metade do livro centra-se muito nesta questão da atração física, do desejo. A própria protagonista descobre outro tipo de atração que até ali tinha sido desconhecida para ela. Ela era uma mulher muito intelectual. A atração que ela sentia por as outras pessoas era fundamentalmente mental e ela descobre ali uma coisa mais somática que vai mexer completamente com os alicerces de quem ela é, vai criar uma própria necessidade de uma liberdade diferente para a vida dela e o livro torna-se muito erótico, realmente muito sexual, mas não senti que é nada gratuito, uma coisa muito delicada, muito madura. É quase como se o sexo fosse simplesmente um espelho da vida desta protagonista. A autora foca também muito neste tema do envelhecimento, daquele confronto inicial com eu já não sou uma miúda e também com a questão da menopausa, que é uma questão que realmente abala um bocado os alicerces daquilo que é ser mulher e que até muito, muito recentemente se falava muito pouco. Eu própria sou mulher e só muito, talvez nos últimos 2 anos, é que tenho ouvido falar mais sobre a questão da menopausa e tenho-me procurado informar e realmente eu não tinha a mínima noção do impacto mental, emocional, físico, hormonal que a menopausa tem numa vida da mulher. É quase como se fosse ali uma morte de uma fase que foi vivida até ali para um renascer para outra fase. E realmente é uma coisa complicada de digerir. Senti que é um livro muito terno, muito surpreendente, muito irreverente. Foi uma leitura assim muito honesta, muito refrescante. Adorei também a escrita. É escrito na primeira pessoa, como se estivéssemos a ler um diário, os pensamentos mais íntimos, mais secretos da escritora. E ela usa assim uma linguagem muito sensorial, muito ligada ao corpo, ao desejo, a esta fluidez das emoções. É um livro, sobretudo, sobre aquilo que ninguém tem coragem de dizer. É íntimo até à vergonha, mas é também libertador. Houve momentos que eu não concordei com a protagonista de todo. Sinto também que há aqui um tema que ela se calhar não explorou por outra via, que é o tema do trauma e do luto. E que tem, eu acho, uma influência muito grande nesta questão da liberdade sexual da protagonista. Em alguns momentos, a protagonista fez-me literalmente colocar as mãos na cabeça e pensar o que é que tu estás a fazer? É quase como se fosse um delírio narcísico, mas a verdade é que eu depois percebi que era outra coisa, era uma espécie de redenção, uma busca radical pela verdade dela, pela sua verdade interior. Ela é uma mulher muito, muito complexa, mas que no fundo podia ser uma de nós. Só um pequeno pormenor, um à parte, que eu adorei no livro, a relação desta mulher com a melhor amiga, qualquer coisa, e fez-me pensar que realmente a quantidade de vezes que as mulheres são salvas pelas amigas é uma coisa impressionante e é uma coisa que vai acompanhar-nos ao longo da vida, portanto, estimem as vossas amigas. Para quem gosta de literatura crua, existencial, feminina, não tem medo de se aventurar e de saírem pessoas diferentes deste livro, experimentem, porque é uma aventura e tanto, vale muito a pena. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Se já leram ou estão a pensar ler, digam-me também. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.